vamos ver o que a Globo News falou sobre o que aconteceu ontem, né? Principalmente aqui a Miriam Leitão, o Otávio Guedes, né? A gente toma surpresas às vezes, né? Se até essas pessoas estão falando, é porque o negócio foi cabuloso mesmo, né? Tem aqui a Miriam Leitão falando sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional ontem, aquela violência, aquela truculência. Congresso. Foi um dia muito triste para a democracia, Ana Paula. E, na verdade, o presidente Hugo Motta, ele tratou, num país polarizado como o Brasil, ele tratou de maneira diferente um lado e o outro lado, a esquerda e a direita. O deputado Glauber Braga não poderia ter sentado na mesa, não se faz isso, não é para fazer uma instalação. É a presidência da Câmara dos Deputados, mas ele foi tirado com a Polícia Legislativa, com cenas de muita agressão, quando o deputado Hugo Motta não tratou da mesma forma quando a direita ocupou toda a mesa diretora e passou lá de um dia para o outro, e mais, ele nunca puniu esses parlamentares, apesar de dizer que ia punir, nunca puniu. E, da mesma forma, ele fez uma coisa que aí não se aceita de jeito nenhum, né? Que é tirar a imprensa. Isso aí lembra os piores momentos da Câmara. Cortou o sinal da Expulsou quem estava lá dentro. Pois é, uma coisa assim, digna dos piores momentos da ditadura. Não se faz isso de maneira alguma. E no caso em si, no mérito, né, o deputado Glauber Braga, ele fez um ato condenável, ele agrediu um militante de direita, mas muito mais grave. São casos que permanecem ainda sem punição, que é o da deputada Carla Zambelli, que desde junho tem uma ordem judicial para caçá-la, e a Câmara desrespeita essa ordem judicial até o dia de hoje. E tem mais o deputado Ramagem, que também é um foragido da justiça, também condenado e também tem ordem para caçar. E mais o deputado Eduardo Bolsonaro, que desde março não aparece no trabalho. E usou o mandato dele, a visibilidade dele, para agredir a economia brasileira. Então, nada disso foi ainda levado a plenário para a cassação, mas o deputado da esquerda foi levado à cassação. Então, quando num país polarizado se trata de maneira com 2 pesos e 2 medidas, se agrava o conflito. Não foi só ela que falou aqui, o Otávio Guedes também falou sobre o Hugo Motta. Não, tem uma diferença aí. Não existem só 2 opções. Ou você é completamente leniente com uma invasão da cadeira do plenário da Câmara, que foi uma coisa grave, que todos criticamos ao vivo, ou você fecha a Câmara e sabe-se lá o que é que faz com um deputado dentro do plenário. Não existem essas 2 opções. Existe a ordem, existe a capacidade de liderança, existe a firmeza de colocar as coisas nos seus devidos lugares. É isso que o presidente da Câmara, Hugo Motta, está mostrando que não sabe fazer. A gente vai ter que seguir aqui para o intervalo, mas a ideia que fica é essa. A crítica que foi feita no passado não foi a mostrar as imagens. A crítica que foi feita no passado foi ao fato deles terem ocupado a tribuna. A crítica que é feita agora também. Não é bem o Otávio Guedes que falou aqui, né? A gente tem... Se até a Rede Globo, Calijão, pulou aí, né, nesse assunto e está dando razão à esquerda, eles sempre relativizam, porque o Glauber não podia ter feito isso, tal, vai estar na pele do Glauber, porque o Glauber fez um ato violento quando deu um chute na bunda de um vagabundo, de um verme, um militante do MBL, que falou da mãe dele, que veio a falecer depois, né? Então, a gente, toda a solidariedade ao Glauber, mas pegou mal, como você falou, no mundo inteiro, né, Calejão? Isso aí são cenas, assim, horripilantes que mostram a fraqueza do Hugo Motta, né? Cada vez mais, eu acho que o maior derrotado de todos eles, e tomara que seja assim mesmo, é o Hugo Motta, né? Sabe por quê? Porque ele tá lá para isso. Entende o que eu te disse? Ele é o garoto de recado mais fraco do grupo, que ocupou uma posição estratégica porque o grupo diz, você é que vai lá tomar na orelha. São medidas extremamente impopulares, esse negócio vai dar merda, e você é que vai lá se fuder, porque você é o menos, digamos assim, a menor patente da gente. É óbvio que nesse contexto é difícil aferir com precisão o que é deliberação do próprio Motta, se ele... Difícil saber. O fato
é que houve uma medida profundamente inconstitucional ontem, de agressão contra parlamentares, autoridades constituídas, e na medida em que isso aconteceu, como vocês viram a deputada Benedita dizendo, existe uma questão regimental que impede o prosseguimento da atividade parlamentar. O Hugo Mota ignorou tudo isso, cerceou a imprensa, fechou a TV Câmara. Assim, o cara tem que estar muito louco, velho. Ele tem que estar muito louco. Ou ele tem que estar muito amparado e ciente de que não vai pegar nada. E isso você não tem como garantir, porque ainda que exista um nível de corporativismo e você esteja fechado com figuras poderosíssimas, pode ter uma mobilização social gigantesca, o vento da política pode mudar de novo, tudo isso implica consequências. Então o Mota tá jogando um jogo perigosíssimo, Beze, porque é isso que eu te disse, tem uma frase célebre, eu não vou lembrar de quem é, não é minha, por termos de probidade, de ser honesto com vocês, tá? Mas que é assim, a política institucional adora a traição, ela só odeia o traidor. É bem diferente. Você viu o que aconteceu com o Dória aqui quando ele trai o Alckmin? Onde é que tá o Alckmin hoje? Onde é que tá o Dória hoje? Então o Hugo Mota tá assumindo um risco gigantesco porque ele não tem outra opção. Ele tem que ser o garoto de recado de figuras como Lira, como essa ala mais fisiológica do Centrão, ala Ciro Nogueira, Rueda, Sóstenes. São essas pessoas que mandam, que comandam a marionete do Hugo Mota. Agora, ele se excedeu tanto dessa vez, Beze, que o Demétrio, mano, você sabe o que é o Demétrio, tio? O Demétrio, esse mesmo que você tá pensando, o Demétrio defendeu o Glauber. O Demétrio disse, olha, peraí, é do campo oposto ao meu, ele disse isso, pode não estar alinhado com a minha visão, com a minha perspectiva ideológica, mas isso aí é claramente 2 pesos e 2 medidas. O Demétrio meteu uma dessa, você imagina o tamanho do buraco no qual o Hugo Mota não se enfiou, mano. Agora, vamos ver se vai ter consequência ou não, mas o fato é que até o Demétrio fez esse raciocínio que a Miriam Leitão acabou de desenvolver aí. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase R$ 4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.